Gravando. Ok, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta segunda-feira que o Senhor nos permitiu estar aqui para louvar, engrandecer e adorar o teu nome. Nós queremos, Pai, aprender de ti o quão é agradável louvar o teu nome, quão é sincero, Pai, render graças ao Senhor. Nós queremos aprender, Deus, da forma correta, a forma com que a Bíblia ensina que devamos louvar o teu santo nome, adorar o teu santo nome, assim como todas as aulas, Pai. Usa a minha vida, usa a minha boca, Deus, que eu seja um instrumento em tuas mãos para trazer conhecimento, edificação ao teu povo, e que esse conhecimento, toda essa edificação possa brotar como uma semente fértil no coração de cada um dos meus irmãos e que eles possam frutificar aonde quer que eles estejam, seja qual for a denominação, em casa, no trabalho, aonde for, que eles possam se tornar cristãos bíblicos, pais, cristocêntricos, que saibam render esse louvor e essa honra que o Senhor merece, da maneira como o Senhor merece. Em nome de Jesus, entregamos essa aula em tuas mãos e desde já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Vamos lá, gente. Módulo 9, aula 1. Primeira coisa que eu quero que vocês anotem, para os alunos, tá, do Carisma, desde já eu já quero falar com vocês. Estejam com a Bíblia aberta, caneta, papel, porque eu preciso que vocês corram a Bíblia de vocês. Eu preciso que vocês estejam ligados, vai ser da mesma forma como todas as aulas. Muito texto bíblico, muita explicação bíblica. Primeira coisa que vocês precisam anotar, e quero passar um detalhe para vocês. Como sempre, geralmente tem algumas aulas que eu considero aulas especiais, como assim? Cristologia, doutrina do Espírito Santo, atributos de Deus. Para mim, tem um peso que a gente precisa, vamos colocar assim, se dedicar 10 vezes mais, até mais do que a gente já se dedica. E essa o Senhor falou claramente para mim, eu até comentei com o Rodrigo antes de começar, e ele me disse, tem muita coisa na apostila, vocês vão perceber que na apostila do aluno, a gente coloca muito mais coisa do que é falado aqui. Na plataforma, tanto para os alunos quanto para aqueles que estão nos visitando, nós vamos disponibilizar material, a videoaula gravada e materiais complementares de pregações, alguns podcasts a gente vai colocar dessa vez e alguns mini estudos relacionados a isso. Mas nesse contexto todo, Deus falou claramente ao meu coração e eu até anotei para não esquecer. Ele disse assim, ensine o básico ao meu povo a respeito do louvor e da adoração que eu desejo, que eu quero. E aí ele foi bem claro, não para que eu passasse o recado para vocês. Ele falou comigo, ele falou, eu desejo ser adorado da seguinte forma. E ele me deu alguns textos, e isso veio para mim primeiro. É o que a gente sempre ensina vocês aqui, principalmente para quem prega, né? Primeira pregação, ela tem que ser pregada para você diretamente. Se ela não falou com você, é muito perigoso isso. Tá? Então, primeiro, ele falou claramente ao meu coração. O meu povo está falhando no básico, em adorar e me louvar no básico, aquilo que é a essência, que é uma coisa simples, como Deus quer. Vocês já vão entender o porquê ele está falando isso comigo e com você. Primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí é o louvor. A matéria é louvor e adoração. E o que é o louvor? Vamos pegar o básico do que é o louvor. Lembre disso. Deus necessita que nós, pelo menos, aprendamos o básico, para depois a gente ir para as técnicas, para algo mais profundo. Então, o básico relacionado a louvor é elogio. Coloca aí no seu papel. Louvor, ele está ligado a elogiar. E não é simplesmente um elogio humano, gente. Do tipo, olha, nossa, Rodolfo, como sua camisa branca está bonita. Não é esse tipo de elogio, é aquele elogio que sai da alma. É aquele elogio que você engrandece a pessoa a tal forma que
chega a ser sobre-humano. Esse elogio tem nos faltado em nossas reuniões de culto, tem nos faltado quando estamos lavando roupa, lavando o carro, quando estamos no ônibus esperando. Muitas vezes a murmuração toma conta da nossa boca e o elogio a Deus parece que perde o foco. Esse é o básico disso. E o que é adoração? Basicamente é se prostrar. Se prostrar. Então, enquanto o louvor é render elogios a alguém, já vamos explicar isso, a adoração é se prostrar. Mas como assim, Rafael? Tem pessoas que vão ser bem sinceros. Por isso que acho que ele até falou primeiramente comigo e a marretada foi forte. Eu tenho muito disso. Tive mais no passado, à medida que o conhecimento foi tomando conta do meu coração e da minha mente, eu fui renovando esse pensamento de, olha, eu adoro do meu jeito. Às vezes com o braço cruzado, às vezes com a boca fechada. E não é assim que a gente vai ver nos textos bíblicos. Não é assim que a gente vai ver como Deus deseja que um verdadeiro adorador, com intensidade, o adore. Então, tá relacionado a elogio e se prostrar. Essa parte do se prostrar é muito importante. Por quê? Somos seres adoradores. O que resta saber é o que adoramos e como adoramos. O que a gente adora e como a gente adora. Como assim? Eu tenho um exemplo da mulher samaritana. Esse exemplo ele não vai estar na apostila justamente porque foi justamente o que Deus falou comigo. O que acontece com a mulher samaritana? Eu não quero entrar nos detalhes aqui de Jesus se revelando a ela, nada disso. Eu quero entrar no detalhe da adoração que está escrita ali naquele texto. Para quem não sabe, João 4, capítulo 4 todinho. Ali tem um diálogo de Jesus, onde Jesus se revela para ela como sendo o Messias, e ela faz uma pergunta para Jesus relacionada à adoração. E ela pergunta para Jesus, qual é o certo? Vocês, judeus que adoram no templo, ou nós, samaritanos, que adoramos aqui nesse poço? E aí Jesus, com a nova aliança, que é a realidade que nós, como igreja, estamos enfrentando, ele fala, não vai existir mais lugar. E, em verdade, te digo, já não existe lugar, porque os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Então, a gente está esquecendo isso, que é o básico que Jesus disse para aquela mulher. Tanto faz se você adora no templo, e tanto faz se vocês adoram aqui nesse poço, e tanto faz se você adora na sua casa. Você precisa entender isso. A adoração agora está onde você estiver. Só que desde que seja em espírito e em verdade, com o coração sincero. Por quê? O coração dela estava naquilo. Olha, eu acho que lá no templo não é o local ideal para se adorar. Eu acho que é aqui no poço. E aí Jesus vem e quebra isso com um senso básico. É onde você está. Então, isso é um ponto que eu quero deixar claro para vocês. Não existe um lugar apropriado, ok? Hoje em dia a gente tem as nossas igrejas locais, a gente tem um ambiente preparado para isso? Sim, mas eu quero que vocês entendam. As mulheres, né? Quando vocês estiverem tomando conta dos seus filhos, arrumando a casa, vocês podem louvar e adorar ao Senhor, mas eu não sei cantar. Tudo bem, eu vou ensinar para vocês, e o Rodrigo também, que louvor e adoração não está relacionado só com música. A gente tem essa ideia. Não, a parte do louvor e adoração agora pega um violão, pega uma bateria, vamos fazer um som. Muitas vezes a gente se esquece que louvar é elogiar e adorar é se prostrar. Tá? Então, Mateus 4, 8, 9 fala a respeito disso, desse elogio e dessa prostração. Olha lá para você ver. Aí eu peguei um exemplo que vocês vão entender por que eu peguei esse exemplo e eu tive que usar Satanás. Infelizmente, tá? Mas por um bom motivo. Olha aqui para você ver. Ó. Mateus 4, 8. Abra sua Bíblia lá em Mateus 4, 8, 9. Mateus 4, 8 e 9. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, ok? Mas aí tinha uma condição, por isso que eu peguei o exemplo de Satanás. Satanás tentou Jesus com a Bíblia? Foi com a Bíblia, e ele só, o único detalhe que ele fez foi distorcer o texto. Ele usou o texto bíblico, mas para uma situação que não tinha nada a ver. Aqui ele sabe o valor de se prostrar.
Então, ele não só oferece o reino a Jesus. Olha como termina o verso 9. Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então, muitas vezes, é o que eu quero trazer para vocês aqui a partir dessa primeira aula, e em nome de Jesus, que na segunda aula você já esteja com essa consciência. Vamos pegar o louvor musical. A gente precisa dar o devido valor a se prostrar diante do Senhor. Não importa quem esteja do seu lado, se prostre diante do Senhor. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Por quê? Se até mesmo Satanás sabe o valor que é alguém se prostrar diante de uma outra pessoa, então é de se esperar que os filhos de Deus, no momento de louvor e adoração, se prostrem diante do Pai. Ok? Então, Mateus 4:8 é um dos motivos que nós devemos exaltar ao Senhor, nos prostrando diante dele. E Apocalipse 4:10, eu não posso só pegar o exemplo de Satanás e deixar, né? Eu preciso pegar um exemplo bom também, para vocês darem um glória aí bem forte. Olha aqui, ó. Apocalipse 4:10 fala assim, ó, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Então, mais um texto para vocês aí reforçarem a questão da adoração. Adoração está relacionado com se prostrar. Então, se você já foi convencido, e eu espero que seja, pelo Espírito Santo, dessas duas verdades, eu preciso elogiar a Deus de uma forma tal que eu não faço nem para minha esposa, nem para minha mãe, nem para o meu chefe quando eu quero pegar uma vaga de emprego melhor. Eu preciso elogiar o Senhor e eu preciso me prostrar diante dele, devido à minha adoração. Simples assim. Mas aonde eu devo fazer isso, Rafael? No culto? Também. Em casa? Também. No trabalho, eu não sei como é que é a condição do seu trabalho. Às vezes vai ficar meio estranho alguém chegar na sua sala e ver você ajoelhada lá, é complicado. Então, você tem que ter o raciocínio lógico a respeito disso. O problema é, ninguém pode calar a sua boca, nem a sua mente. Então, se você não consegue louvar, dar um glória bem alto, mesmo no seu espírito, esteja em adoração, em louvor ao Senhor. Porque, mais uma vez, nós fomos criados como seres adoradores. Se você pega os textos bíblicos aí, desde Gênesis, aí a primeira civilização, o povo de Israel, os outros povos, sempre você vai ver alguma coisa relacionada a eles adoraram tal coisa. Eles adoraram o Deus verdadeiro também, eles adoraram isso, eles adoraram aquilo. Porque nós fomos criados com essa essência, com essa necessidade de, sabe, não dá para explicar, entendeu? Então, é isso. Nós fomos criados como seres adoradores. E para os filhos de Deus, ainda essa verdade é mais pura ainda. Por quê? É o que eu sempre digo aqui para os alunos. Nós fomos criados, você se converteu a Cristo, pertence ao reino, você precisa dar uma resposta a Deus. Senão a gente fica naquela, né? Salvo, tranquilo e satisfeito, não preciso fazer mais nada. E a gente sabe que o evangelho não é dessa forma. Ok? Então, essa foi só a introdução, beleza? Só a introdução. Não se esqueçam, elogio e se prostrar, tá? Esse é o básico. Vamos continuar com esse básico aqui, ó. Deus espera que nós o adoremos com cânticos de louvor. Desde que você entenda, nós não vamos só relacionar louvor com música, nós vamos relacionar louvor com outras atividades também, mas a música está inserida. O que eu quero e preciso que você entenda é: Deus espera que nós o adoremos com cânticos de louvor. Aquilo que sai da sua boca necessita louvar, engrandecer o nome do Senhor, ok? Eu não quero entrar aqui no mérito de secular, coisa do mundo, coisa de igreja, coisa gospel. Eu não quero entrar nesse assunto, por quê? Não é o propósito da aula. Eu só quero que vocês tenham a maturidade necessária para, olha, isso que eu estou cantando, engrandece o nome do Senhor? Isso que eu estou cantando vai me colocar em escândalo, ou aquele que está ouvindo vai escandalizar quando eu canto esse tipo de canção, seja ela gospel, seja ela secular, pouco importa aqui hoje. Desde que você tenha essa consciência, agrada a Deus, engrandece o nome do Senhor, edifica a minha alma, é isso que você precisa entender. Ritmos, não quero entrar em ritmos porque o nosso maestro vai entrar nessa parte na próxima aula. Cada um tem o seu estilo, desde que, biblicamente, você esteja louvando o nome do Senhor, ok?
O louvor é o reconhecimento do valor de Deus para nós e a expressão dessa ação é a nossa adoração. Então, se você reconhece que esse Deus que te tirou das trevas com grande graça e misericórdia, ele tem algum valor, nada melhor do que, primeiro, obedecer, segundo, louvar o nome dele. Essa é a regra número um, tá? Então, a primeira ação é essa, reconhecer esse valor que Deus tem para você e louvá-lo. Aonde? Seja num churrasco, seja num cemitério, seja aonde for. A regra número um é essa. Deus tem tanto valor para mim que eu não consigo ficar calado. Eu preciso louvar o nome dele. Regra número um. De várias formas. Uma delas é o cantar. E em alguns casos, a intensidade é tanta que isso irá refletir em nossas ações corporais externas. Essa é a regra número dois. Por quê? A gente sabe que tem 37 pessoas nas salas e mais outras quase 37 ou 40 vão assistir depois. Muita gente não é cantor. Tá? Eu, por exemplo, sou cantor. Então, como é que eu faço para louvar esse Deus que tem todo o valor na minha vida? Eu preciso me virar da forma que eu sei render louvor ao Senhor. Então, aquele que canta, essa é a segunda regra para você. Cante, use esse talento que Deus te deu e louve o nome dele. Tá? A primeira ação, reconhecer o valor e louvá-lo. A segunda é, no meu caso, eu prefiro bater palma. No meu caso, eu prefiro dançar com os meus filhos ali na igreja, quando eu consigo achar algum ali, porque é muito menino. Então, quando eu estou com algum ali, é isso que eu faço, ok? Como, por exemplo, a dança, coloquei aqui para você. Ó. O serviço também, no meu caso, vamos pegar o meu exemplo. Eu sempre falo com o pessoal que está ali servindo comigo. Às vezes, eu servir alguém ali na igreja, na entrada, ou seja, ali dentro, para mim é como se eu estivesse louvando ao Senhor. Por quê? Porque eu não sei cantar. Eu não sei cantar. Eu não tenho uma bela voz para fazer isso. Então, o meu serviço ao próximo, e é lógico, o meu serviço a Deus, é uma forma de expressar louvor. O choro é outro. Eu tenho uma esposa que ela é chorona. Então, eu entendo que, olha, quando chega em um determinado momento de louvor e adoração intensa e ela está chorando, eu paro para refletir. A gente está bem. O casamento está bem, está tudo tranquilo. Então, eu já sei, a gente já tem essa conexão. Deixa ela. Deixa ela. Aconteceu isso comigo há uns 3 cultos atrás, e eu acho que ela teve esse discernimento. Ela só perguntou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo maravilhoso. Só me deixa chorar. Mas era um choro nessa questão de louvar ao Senhor. Então, o choro é uma expressão. A alegria também, às vezes você vê um irmão mais agitado ali, dando glória mais alto, pulando. É a forma do camarada louvar. E vai proibir a pessoa de fazer isso? É claro que não. Primeiro, que ele está na casa onde ele tem liberdade para fazer isso. Segundo, que se ele tem esse entendimento, acabou. Não importa quem está do lado dele, do lado esquerdo ou direito. A alegria é tanta que ele vai pular, que ele vai correr, que ele vai gritar, que ele vai cantar o mais alto que ele conseguir. Isso é que a gente tem que ter um entendimento, tá? Tudo, coloquei bem alto, bem grande lá na apostila para vocês. Tudo para que seja glorificado o nome do teu Deus. Então, Rodolfo, por que você está correndo a igreja toda, rindo, batendo palma? O que está acontecendo, Rodolfo? Ele está fazendo isso para glorificar o nome do Senhor. Deixa ele adorar do jeito dele. Com ordem e decência? Sim. Mas se é do Espírito Santo, não tem essa. Olha, meu Deus, que escândalo que o Rodolfo está fazendo. Algo errado está aí. Algo de errado não está certo nisso. Porque o nosso Deus é Deus de ordem e decência. Ok? Todos nós devemos exaltar e adorar a Deus pela perspectiva da qual cada indivíduo foi criado. Porque senão, né, não seríamos todos iguais, aliás. Então, não são todos que cantam, não são todos que gostam de ficar batendo palma o tempo todo, não são todos que conseguem pular, ok? Tem certas limitações, então a gente precisa entender isso aí. Isso elimina muito tipo de julgamento, muito tipo de disse-me disse, muito tipo de, olha, você viu como é que a Andressa louva ao Senhor na dança? Meu Deus, eu não teria coragem. Mas por quê? Ela foi criada para render este tipo de louvor ao Senhor. E está tudo certo. Se você não foi, você precisa achar, se identificar com Deus e falar, Deus, eu não consigo dançar como a Andressa dança. Mas no meu caso, eu canto bem. Então eu vou cantar para ti. Não
preciso estar com o microfone na mão. É simples assim. Então, um músico, tá, adora a partir daquilo que ele faz de melhor. Então, nós temos o Tiago aqui, por exemplo, é bom demais conhecer o povo, que eu vou dando exemplo, viu, gente? Não repara, não. Nós temos o Tiago e Eliezer, que um é baixista e o outro é guitarrista. E por que que eles foram chamados para isso? Para render louvor e adoração ao nome do Senhor, através do instrumento que eles tocam. E tocam muito bem, que eu já vi. É simples assim, tá? Um professor, eita, eu tive que pôr meu exemplo aqui, né, gente? Tem misericórdia. Um professor exalta o Senhor com as suas habilidades únicas. Então, quando a gente para, eu tenho aqui mais outro professor aqui, que é um professor excelente, que é o Rodolfo. A gente vê o esmero, o zelo em cada apostila que ele entrega para a gente, cada aula, cada detalhe. Isso tudo é uma forma de louvar. Pelo menos eu entendo assim, eu como professor garanto para vocês. Tudo que está ali naquela apostila foi com muita dedicação, suor, nada vem de mim. Tudo é a partir do Espírito Santo. É claro que a nossa dedicação e decisão em fazer também contribui. Então, isso vocês têm que ter. Eu vou dando uns exemplos aqui, mas, por exemplo, gente, porque já teve essa pergunta para mim. Se você é uma manicure, Rafael, mas eu sou manicure, como é que eu faço? Você tem, de novo, você tem boca, você tem braço, você tem consciência, você tem pessoas à sua volta te observando. Arrume um jeito de louvar e engrandecer o nome de Deus ali também fazendo a sua unha. É simples, mano, é simples. Por isso que eu falei com vocês no começo, para quem entrou agora. Deus foi claro comigo. Ensine o simples o meu povo. Por quê? É no simples que eles estão falhando. Eles tentam colocar jogo de luzes, fumaça, telão e as melhores cifras, partituras e não sei o quê. E o simples eles estão falhando. Eles não sabem nem diferenciar o que é um louvor, um perfeito louvor e uma adoração sincera. E isso não é jargão de crente. Deus me disse, foi claro, ele falou primeiro para mim. A marretada veio primeiro em mim. E eu sei por que ela veio. Então, e ele ainda disse, passe isso para o meu povo. Então, eu tive que refazer alguns textos aqui, que a minha visão ia para um lado, mas Deus quis para outro. E está tudo certo. O atleta, como é que faz o atleta? Ele também louva e engrandece o nome do Senhor perfeitamente no ambiente onde ele está, ok? Hoje em dia a gente tem muitos atletas assim? Tem. Ao meu ver, a gente tem alguns atletas cristãos que a conduta deles, tanto em campo quanto em fora, você consegue perceber a graça de Deus na vida desse povo, desses jogadores. A bailarina, né, a gente não podia deixar de trazer uma bailarina, né, no caso a dança, ela também louva a Deus, sem mesmo dizer uma só palavra. Então é por isso que muitas vezes o ministério de dança é mal compreendido. Olha aí, Andressa, dá um glória aí, ó. Por quê? Nem todos têm esse talento. E aí a gente não vê elas cantando, a gente só vê elas gesticulando. Então, isso aí é o que está escrito aqui, ó. Elas louvam a Deus mesmo sem dizer uma só palavra. É simples assim. Isso se chama, a gente pode dar um nome, né, humanamente falando, da arte com graça, que louva ao Senhor. Simples assim. Você foi salvo para dar uma resposta a Deus. Tá vendo aqui, ó? A gente até já escreve de tanto que a gente fala isso. Nós precisamos dar uma resposta a Deus. Portanto, é nosso dever em todo tempo render ao Senhor o nosso louvor, adoração e ação de graças. O que é ação de graças? Agradecimento. Agradecer por tudo que ele tem feito. Como a gente começou a nossa oração aqui. A gente sempre agradece porque foi ele que permitiu cada um de vocês estar aqui, inclusive a mim. Então a gente precisa render essa ação de graças a Deus. Sim, não podemos esquecer. Tudo que somos e pelo que nos foi dado com muito amor. Tem que ser grato? Tem que ser grato. É de se esperar que todos ofereçam adoração e louvor a Deus enquanto estão no trabalho, quando estão cantando, tá vendo que não está só relacionado à música? Tiago, por exemplo, ele entrega a caixa. Eu tenho certeza que ele pode entregar a caixa tanto cantando quanto dando um sorriso para quem abre a porta para ele. Por quê? Lembra do fruto do Espírito, quando eu falei com vocês? É tão complicado quando a gente pega um crente na nossa frente, ranzinza, rabugento, um bicho ruim da bexiga. A gente pensa, rapaz, se esse rapaz serve o Deus que ele fala que é amor, justiça, paz, mansidão, e tá com essa cara, sabe, nessa vibe, misericórdia. Então, isso é uma forma também de você demonstrar louvor e adoração ao Senhor. Ok? 1 Coríntios 10, 31.
Você estava em Apocalipse, você precisa voltar um pouquinho, vai lá para 1 Coríntios 10:31, diz assim, ó: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, esse tudo aqui engloba muita coisa, inclusive o louvor e a adoração, inclusive o cantar. Então, quer você esteja numa roda de amigos, meia dúzia é cristão, meia dúzia não. Surge ali alguma canção que é de cunho sexual, ofensivo, é prudente que você cante? É prudente que você remelexa? Não. Por quê? Isso não glorifica a Deus. Ah, Rafael, mas é gospel, tem muito gospel aí que até Satanás escandaliza, gente. A gente precisa ter esse discernimento. Então, o discernimento e a consciência está em você. Por quê? O Espírito Santo está em você. Então, se a sua consciência já condena esse tipo de coisa, por que fazer? E outra coisa, se você ainda está tranquilo em fazer, pense naquele que está te observando. Meu Deus, eu vi a Dani outro dia na casa dela, mandando um remeleixo lá que eu falei, rapaz, eu fiquei escandalizado. Por que fazer esse tipo de coisa? A própria palavra fala, isso sim, muita gente pergunta para mim, pedra de tropeço, Rafael, o que que é isso? Isso é ser pedra de tropeço na vida de um irmão, que é um pouco mais, vamos colocar assim, não fraco na fé, mas um pouco mais imaturo na fé que você. Então você precisa ter esse discernimento, tá? O período do louvor a Deus na forma de música é uma das coisas que ele espera que façamos quando estamos reunidos como igreja. Então é aí que eu queria chegar. Eu queria pôr uma enquete aqui para vocês, mas como eu vi que ia entrar bastante gente, essa enquete ia demorar. Por quê? Como que você faça uma autoanálise aí? Um culto, seja você que está aí no Brasil, geralmente o culto é todo domingo, aqui é todo sábado, a gente está em Londres. Como que você reage na questão do culto a Deus? Você é daqueles que viram e falam, olha, eu vou chegar atrasado um pouquinho, eu vou perder o louvor, mas eu pego a palavra. Entendeu? Vai ter uma palavra aqui para você a respeito disso. Ou você é daqueles que chega, como eu disse, como eu era. Olha, eu louvo e adoro do meu jeito. Eu não gosto de bater palma, eu não gosto de abrir a boca, eu gosto de ficar abraçado com mim mesmo, sem olhar para ninguém e de cara fechada. É complicado, a gente tem uma palavra para você também a respeito disso. Porque a própria Bíblia fala como deve ser o seu comportamento. Como assim, Rafael? A Bíblia agora quer ditar regra? Sim. Lembra quando eu falei com vocês na aula de Cristologia que Deus, no caso de Jesus Cristo, ele espera que nós ofereçamos algo em troca dessa salvação? Como assim, meu Deus? É por graça, eu sei. Mas ele diz: aqueles que me amam, me obedecem. Então a primeira coisa é a obediência. Isso é que Jesus espera do crente. A mesma coisa Deus, quando nós vamos pegar agora o tempo de louvor do culto, né, de música. Deus espera algo da gente ali naquele tempo. Quer você queira, quer você não. A nossa oração é para que você seja convencido e quebrante o seu coração e que esse próximo culto você pule no teto da igreja e exalte o nome do Senhor devido a esse convencimento. Por quê? Isso, novamente, é uma forma de você extravasar para Deus num bom sentido, a louvar, explodir de êxtase nesse momento. Então, infelizmente, ainda existem pessoas que pensam dessa forma. Vou chegar atrasado, mas pelo menos perco o louvor. Ou ainda existem aquelas que afirmam, oh, o louvor é a preparação para a palavra. O próprio nome já diz, louvor e adoração. Você está perdendo um momento de louvor e adoração a Deus. Aí você quer compensar, não, agora eu vou assistir a palavra dele. Não é assim que funciona. Sabe um culto capenga? A gente vê isso em Malaquias. Estuda o livro de Malaquias que você vai ver o quão precioso e sério é a questão do culto completo ao Senhor. Então não fale nessa questão. Outro ponto que eu vou colocar para vocês antes da gente ler aqui 1 Coríntios 14, a questão dos nossos filhos. Muitas vezes a gente tem um entendimento sobre a música, sobre o louvor, e quer passar para os nossos filhos esse entendimento errado. É esse entendimento que você tem que passar para a sua criança. O louvor, seja ele em qualquer idade que seja, é a respeito de elogiar o Senhor, exaltar o Senhor, falar da grandeza, o quão grande é o Senhor, independente do estilo musical. Você precisa primeiro, meu filho, ter isso na mente. Isso que você está cantando cumpre
o que a Bíblia está dizendo? Louva, engrandece o nome do Senhor. O ritmo é o de menos. O ritmo vem depois. Ok? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem a mania de falar assim: ah, vamos deixar nossas crianças no culto junto com os adultos, porque tem as musiquinhas próprias para eles. E muitas vezes as crianças já vão sendo doutrinadas nisso. Olha, o tio cantou uma musiquinha do Fernandinho e eu prefiro a Aline Barros. E aí a criança fica com aquela, ela deixa o gosto musical dela acima da verdadeira adoração. Entendeu? Então, às vezes, a gente precisa dosar nisso. A gente tem a pastora aqui, a pastora Lila, que nesse ponto eu concordo muitíssimo com ela. A gente precisa trazer as crianças para o nosso período de louvor, para elas adorarem junto conosco. Tá certo que em algumas igrejas tem o problema do som. Nós passamos por isso? O Rodrigo está aí de prova. Passamos pelo som muito alto. As crianças, às vezes, não suportam esse som muito alto. Mas a gente tem que ter esse entendimento. Quando a gente conseguir casar essa questão de um som de qualidade com um louvor sincero, não tem por que tirarmos as nossas crianças desse ambiente. E ainda com a desculpa. Ah, tem as musiquinhas próprias para elas. Não é assim que funciona, tá bom? Então, num ambiente de culto, a gente precisa, primeiro, cuidar da nossa casa, do entendimento bíblico e também sobre louvor e adoração na nossa casa, para que quando a gente se reunir, as crianças e os pais também possam saber, olha, agora a gente estudou para isso, a gente foi disciplinado em casa e pelo nosso pastor. É o momento de louvar e agradecer, e engrandecer o Senhor. É simples assim, tá? Então vamos para 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios 14, 26. Diz assim, ó. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Isso é Paulo perguntando para a igreja. Quando vocês se reúnem, um cantará, canta em música. O outro ensinará, tem pastor que ensina a Bíblia. O outro revelará, tem profeta aí. Um falará em línguas e outro tem que interpretar. Isso é óbvio. O que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Então, eu vou começar a entrar com vocês na questão musical, tá? Espero que o pessoal do instrumento aí fique ligado, porque Paulo já está dando um direcionamento. Vocês querem cantar? Vocês querem profetizar? Quer pregar a palavra, Rodolfo? Num estilo mais de ensino, né? Estilo ali, a gente tem o pastor Augusto Nicodemos, que a gente posta muita coisa dele aqui, pregações de ensino. Você tem que fazer da seguinte forma: para fortalecer a todos. Então, a gente precisa parar com esse entendimento de funil, de qual estilo. Quem já é de 50 para cima, olha, vamos colocar só o corinho da harpa aí, por favor, porque senão fica difícil. E quem é de 30 para baixo, vamos mandar aí um Fernandinho, uma oficina G3, vamos mandar uma coisa mais power aqui, porque senão eu vou dormir nessa cadeira. Deverá fortalecer a todos. Eu e o Rodrigo, a gente conversou bastante a respeito dessas duas aulas. Eu vou te falar, viu? A apostila ia dar umas 60 páginas, de tanta prosa que foi. Só que se a gente fosse chegar no denominador comum, o que que a gente fez? Rodrigo, equilíbrio. Está faltando equilíbrio no Ministério de Louvor e para a igreja. Se não tiver esse equilíbrio, não vai, não flui, fica uma coisa engessada ou fica uma coisa muito escandalosa. Essa igreja aqui só toca esse estilo de música. Essa igreja de lá só toca esse estilo. Esses irmãos daqui só curtem isso. Esses irmãos daqui só curtem aquilo. E aqueles que estão chegando? Porque a igreja não é clube social. Que você põe um estilo, essa igreja aqui é de motoqueiros. Então a gente só toca rock pesado. Só que a mãe do motoqueiro não curte rock pesado. Onde ela vai? Onde ela vai adorar? Então não é assim que a gente não pode caracterizar a Igreja de Cristo a partir de uma placa ou de uma cultura. Não é assim que funciona. Tá? O pastor João, que é o marido da nossa pastora Lília, ele tem essa filosofia de uma igreja missionária. O que é uma igreja missionária? Aqui a gente tem um melhor exemplo, que é em Londres. Nós temos aqui angolanos, nós temos aqui italianos, brasileiros, português, tem tudo dentro da nossa igreja local. A gente vai fazer o quê? A gente só vai tocar um estilo. Então a gente não pode ter essa mente tão fechada. Sabe por quê? Porque senão a gente está cometendo o erro que Paulo está justamente falando. Vocês têm que fazer tudo para fortalecer a todos. Esse fortalecer está ligado a edificar a todos, tá? Vamos pegar Efésios 5. Estava em Coríntios,
avança um pouco e vai lá para Efésios. Vamos folhear a Bíblia aí, gente. Bora. Efésios 5,16 diz assim, ó. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Isso aí é importante, viu? Fluir na hora do louvor. Unção e Espírito Santo, se não tiver, a gente fica como lata vazia no meio da igreja, só fazendo barulho. Cantando salmos, tá? Então a gente tem alguns salmos aí que, inclusive, já postamos aqui na plataforma. Hinos e cânticos espirituais. O Rodrigo vai falar sobre isso entre si e louvando o Senhor de coração com música. Então, para quem tinha dúvida ainda, mas esse período do louvor tem que ter mesmo, Rafael? Está escrito. Está escrito que numa reunião dos santos, a congregação, a Assembleia de Deus, tem que ter esse período de música aqui, não adianta, tá? Mesmo que você falte esse período, é aquilo que eu quero que você entenda, você vai estar rendendo um louvor, uma adoração, um culto a Deus falho, manco. Por quê? Paulo está falando. Paulo tem a liturgia para a gente poder seguir como igreja, tá? Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, se Paulo, ali em Coríntios, ele está falando que deve fortalecer o irmão, tudo que a gente fizer, aqui também está falando a respeito de engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entrar nessa atmosfera aqui, a gente já está caminhando para dentro da igreja, então a gente ainda está na porta conversando. A gente agora vai começar a entrar para dentro de um culto público para vocês entenderem e começarem a amadurecer o entendimento de vocês na hora que vocês estiverem se reunindo. E ainda bem que tem bastante gente aqui, porque quanto mais a palavra pode ser espalhada através de vocês, esse entendimento correto a partir da Bíblia. Eu pus uma observação aqui, ó. Quando tem observação, vocês já sabem, né? É de se esperar que quando estamos reunidos em culto público a Deus, a música fale sobre ele e não sobre nós. A palavra fale sobre ele e os testemunhos apontem para ele. Eu vou colocar esse termo aqui muito, tá? Muito. Culto público a Deus. Ah, mas isso é teológico demais. Porque somos uma escola e tem que ter teologia, né? Culto público a Deus, nada mais, nada menos é que no Brasil vocês costumam se reunir todas as quintas, pelo que eu me lembro, era quinta era culto de oração e domingo era o culto para toda a igreja. Aqui a gente tem o costume de se reunir todo sábado, ok? Esse é o culto público a Deus. Esse é um culto, vamos colocar assim, semanal. Tá? Então a gente deu o nome de culto público. O que tem que ter dentro desse culto público? Biblicamente. É o que a gente está falando aqui. Ó. Músicas que engrandeçam e falem de Deus, exaltem a Deus. Nada da questão do ego humano, da sofrência do ser humano, das alegrias que você tem, das vitórias que você tem num culto público. Isso não é aconselhável biblicamente. Tá? Graças a Deus, mais uma vez. Vou aproveitar que a gente está em grande peso aqui da nossa igreja local. O Rodrigo já é prova disso. Nós temos uma lista de músicas lá que, se você for checar, 99% está enquadrado nessa questão de louvores que engrandecem o nome do Senhor. Esquece que eu existo. É tipo assim, esquece que eu existo, que agora eu estou aqui para cantar o nome do Senhor. É isso, tá? A palavra, da mesma forma, é tão ruim, gente, tão ruim e antibíblico, tá? Quando um pregador pega o microfone e ele, ao invés de ler a palavra, explicar a palavra e fazer com que os irmãos cheguem no entendimento de aplicar a palavra na vida deles, eles pegam o texto de algum livro, seja qualquer livro, por melhor que seja o livro, eles pregam em cima de um livro, eles pregam em cima de frases de efeito, eles pregam em cima de revelações. Isso não é evangelho. Isso não é a essência que a Bíblia ensina que deve ser feito. Por quê? A palavra é sobre ele, tem que testificar e apontar para Cristo, porque senão não é coerente que a gente, pense comigo, a gente pegue um livro de Augusto Cury, pegue uma passagem lá que fala de prosperidade, passa 40 minutos falando disso e no final você quer aceitar Jesus? Você não pregou nada sobre Jesus, a pessoa não sabe nem quem é Jesus Cristo, para te falar a verdade, o que ele pode fazer, o que ele já fez, mas ela sabe tudo sobre o autor do livro. E muito mais sobre a sua vida, porque passou a pregação toda contando piada ou histórias. E aí no final, olha, aceite Jesus. Então, biblicamente, a gente tem um padrão para seguir.
Mais uma vez, nós, graças a Deus, cumprimos esse padrão aqui, justamente porque nós temos uma liderança que entende isso, pastores, que eu estou dizendo, e ministros de louvor também. O testemunho, aí, e nesse ponto a gente já não tem tanto assim, por quê? Eu não sei por que ainda. Alguns irmãos que eu já convidei para dar testemunhos ainda estão em falta aí. Eu estou esperando esses irmãos darem os testemunhos. Mas como é que funciona? Até para o testemunho, sim, já viu aquele testemunho que é 40 minutos falando da desgraça que o Satanás fez na vida dele, e os outros 3 minutos e meio, aí chegou Jesus e tudo se resolveu. Eu agradeço a oportunidade, está aqui a palavra. Você engrandecer o nome de Deus em quê? Entendeu? Até o testemunho. Tem a parte que você fala aos irmãos, que vai edificar, olha, irmão, eu tinha problema com drogas e tudo, mas isso ficou para trás, eu resolvi dessa e dessa forma, eu quero falar daquilo que me encheu de alegria e transformou o meu ser. Aí você passa 2 horas falando de Cristo. No final, você não precisa fazer nem apelo, já vai ter gente se prostrado, pedindo pela misericórdia de Deus. Se você aplica o que a Bíblia diz, não tem erro, gente. O problema é isso, a gente esqueceu o básico para poder fazer aquilo que dá audiência. Foi o que Deus falou para mim, primeiramente, para depois passar para vocês. Vamos voltar ao básico das coisas. Aquilo que é direto e simples, aquelas ministrações que são bíblicas, são cristocêntricas e não são ministrações apelativas, da mesma forma a pregação, ok? Então vamos entrar agora de fato aqui no louvor ali dentro da nossa igreja. Não é adequado, ok? Misturarmos o louvor congregacional, essa palavra está muito fácil de vocês entenderem, que é o quê? O ajuntamento. Tá todo mundo aqui, temos 38 fiéis aqui, e aqui é o ministro de louvor, ok? Nós somos uma congregação, ok? Então não é adequado nós misturarmos o louvor congregacional com o louvor pessoal. Vocês já vão entender isso. Pelo simples fato de que, gente, vamos lá. Isso aqui já é a questão de ordem, decência, e eu coloco até educação de pai e mãe nessa questão. Por quê? O louvor congregacional, ele edifica toda a igreja, como um corpo só, e cada indivíduo está vivendo uma situação com Deus. Então, o louvor congregacional é o que a gente deve fazer no culto público. Louvar e engrandecer o nome do Senhor. Tudo voltado para Ele, para a glória dEle, tudo é para Ele. O louvor pessoal é o quê? É aquilo que fala de mim. São músicas que falam daquilo que estou sofrendo, das minhas frustrações, e às vezes a gente até coloca, mas Deus chegou e fez isso, e transformou aquilo. Isso, para mim, pessoalmente, se chama maquiar a música para poder colocar um pouco de espiritualidade. Quando não tem nada, se você pega aqui, conversei isso com o Rodrigo, a gente hoje tem nas nossas igrejas um desequilíbrio total, que é 70 a 80% de músicas que falam da sofrência do ser humano e 30, 20, 15% de música que, olha, que louvor, meu Deus, eu louvei a Deus como se não houvesse amanhã. Mas, em compensação, aquela outra canção, eu passei 30 minutos chorando, assim, num choro inconsolável. Por quê? Não sei, eu só quero o colinho do meu papai, porque eu estou tão ferido, é desse ponto. Tem ambientes para que isso seja feito? Tem. Um culto público ao Senhor, o próprio nome já diz, é um culto público ao Senhor. Pessoas virão para engrandecer o nome do Senhor. Simples. Eu vou pegar uns exemplos aqui, eu espero que vocês me entendam, ok? Não é, mas o Rafael pegou porque ele gosta. Eu gosto de ambas os exemplos que eu vou passar. Eu só quero usar esse exemplo para você entender na prática do que o Rafael está falando. Um exemplo, pegar só um para não gerar muita polêmica, ok? Com a galera aí da música. Um exemplo de louvor pessoal. O que a gente, considerando que nós hoje estamos reunidos como igreja, toda segunda tem a igreja lá, o Carisma Londres. Vou para lá cultuar a Deus. Gente, é adequado que eu cante músicas, aí eu falo música, vamos pegar um repertório de 5, ok? Que é o normal. Que eu cante 5 músicas com esse estilo aqui, ó. Quando eu não vou cantar, porque eu não tenho se o maestro quiser aí dar o ar da graça cantando, mas olha aqui, ó. Assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras. Isso é a letra de uma música, de novo, uma música para mim é top. Aqui na minha casa a gente toca aqui, quebra tudo.
mas num ambiente de culto público, ok? É adequado que cantemos 5 canções desse estilo, voltadas para aquilo que nós podemos fazer, conquistamos, mas Deus faz por nós, amém. Mas o foco da música não está relacionado a isso. Está relacionado naquilo que você está sofrendo, naquilo que você, com a força que vem, você consegue fazer. É aquilo que eu falei com vocês. Eu não estou aqui proibindo. Ai, meu Deus, eu vou falar com o pastor, que o Rafael está me proibindo de cantar. Não é isso. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Isso que Deus tem falado com a gente. Vocês perderam tanto o equilíbrio que está faltando o básico. Qual que é o básico? Me adorem. Cantem louvores que falem de tudo que eu sou, de tudo que eu fiz, de tudo que eu represento para vocês. Não aquilo que eu posso dar para vocês, não aquilo que vocês conquistaram, que isso, quando vocês saírem desse plano terreno, vocês vão ver que tem coisa muito mais agradável do que isso que vocês conquistaram com as suas guerras. É isso, gente, ok? Mas, por outro lado, então tá, Rafa, essa aqui não é adequado, mas é uma música lindamente. Não tem nenhum tipo de erro. Não estou trazendo essa música para falar, tá errado isso aqui. Não, só para vocês entenderem. E uma música congregacional? Vamos lá. Olha a letra dessa canção e reflita você mesmo aí. Devemos cantar como um corpo, como uma congregação em si. Ela vai abranger a todos, é isso que eu quero chegar. Ela vai abranger o que a Natália sente por Deus, o que a Andressa, o que a Antônia, o que a Débora, o que a Eliezer, vai abranger tudo isso, vai levar a igreja a uma atmosfera de, meu Deus do céu, não sei nem o nome dessa igreja, mas o Senhor está sendo exaltado aqui nesse lugar. Olha a letra. Ele é exaltado, o rei é exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre ele é exaltado. O seu nome e eu o louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Isso é a letra de uma canção, ok? Não sei nem quem compôs, eu só quero a letra, do que a letra fala. Isso, para um louvor congregacional, edifica toda a igreja. Por quê? Temos 38 pessoas aqui. Se a gente canta essa música, eu faço a pergunta: alguém aqui não concorda com essa verdade? Alguém aqui? É simples assim. Todos aqui, unanimemente, vão falar: realmente, ele é exaltado, o rei é exaltado, eu vou louvar. Diferente de músicas que falam, por exemplo, às vezes o sofrimento que a Natália está sofrendo não é o mesmo que o meu. A minha vida está próspera, a minha família está indo tudo bem. Então, não faz sentido eu cantar algumas canções que, poxa, para mim não faz sentido. São belas canções, mas, tá? Então, vocês precisam ter esse entendimento. Se tiver algum ministro de louvor aqui que lidere esse departamento, você precisa se atentar para isso com urgência. Por quê? Se não houver equilíbrio, meu irmão, eu sempre falo isso com o pessoal que trabalha junto com a gente aqui. Aquilo que a gente semeia, vamos colher. Não adianta. Se você só está semeando no seu ministério de louvor, na sua igreja, músicas que foquem no seu ego, levantar você para cima, autoajuda, autoajuda, você vai construir uma congregação de pessoas feridas emocionalmente, imaturas, bebês na fé. Por quê? Quando toca, se quebrantam, se emocionam, babam e tudo. Mas é aquilo que eu falei, lata vazia, emocional demais. Não sabe a questão da essência, do simples. Meu Deus, quando chega um louvor, que, como aconteceu na nossa igreja há 3 sábados, se eu não me engano, o ministro que veio ministrar aqui, cantar, ele cantou 2 músicas, uma era um salmo. Ele cantou um salmo, e esse salmo falava das vitórias em guerra que o Senhor deu para Israel. E engrandecia o nome do Senhor. Alguns irmãos me perguntaram: nossa, que letra, meu Deus do céu. Tipo assim, não gostaram da letra. E eu fui educado com o irmão. Você está sabendo que ele está cantando salmo? Se eu não me engano, era o Salmo 58. Aí eu falei: deixa eu pegar a Bíblia aqui que eu vou te provar que ele está. Mas ele próprio falou: você está tão desinteressado no simples que o ministro falou: eu estou cantando o salmo tal. E essas pessoas não foram, uma só foi mais. Simplesmente falou: não curti. Gente, você está vendo que é o simples? É o simples, ok? Bora. Curiosidade envolvendo a música na Bíblia. Tem curiosidade também nesse seminário, hora essa. Vamos lá. Existem cerca de 500, olha aí,
500 referências aos cânticos registrados na palavra de Deus, no Antigo ao Novo Testamento, tá? Então, se você fazer um aprofundamento e uma pesquisa, você vai ver aí que tem 500 referências relacionadas à música na Bíblia. Então, né, a gente chega no entendimento que, olha, esse Deus, ele tem alguma coisa relacionada à música. Então, eu não posso ficar parado, simplesmente isso. Só que, olha aqui, eu coloquei lá para você o capítulo completo, tá? Isso aqui é o ponto que eu fiquei matutando a semana inteira, li e reli esse texto, e eu espero que você faça a mesma coisa. É 2 Crônicas, capítulo 20. Ah, Rafael, mas é Antigo Testamento, nós somos igreja. Mas aquilo que aconteceu ali pode acontecer hoje com uma congregação inteira, ok? Não no sentido de guerra, talvez não, mas no sentido da vitória sobrenatural e extraordinária. Deus dá a vitória ao seu povo mediante o louvor e a adoração diante de um inimigo muito mais numeroso. Resumindo, era um rei, o rei se chama Josafá, estava vindo contra ele 3 grandes nações de exércitos que eu vou te contar um negócio. Ia arrebentar com tudo. Ele sabia que ele ia perder, só que a Bíblia fala que ele era um bom rei, né? Antes dele vieram alguns piores, ele começou a restaurar a adoração, a fidelidade ao Senhor. E ele ora ao Senhor e clama ao Senhor, preciso de ajuda. Não tenho soldado, poucas armas, o que que eu faço? E aí Deus usa alguém da congregação, tomado pelo Espírito Santo, e fala com ele a respeito da música. E aí Deus instrui o rei Josafá, vá com seu exército para a guerra. Lá está escrito desse jeito. Vá com seu exército para a guerra. Só não se esqueça da minha palavra. Leve os músicos. Coloque os músicos na frente e aí instrua todo o exército a cantar. A partir da música que eles entoavam, o Senhor confundiu, lançou confusão sobre o exército inimigo e eles venceram. Aí eu te pergunto, alguém ali passou a espada no bucho do outro? Ninguém. Pelo menos não do povo de Deus, relacionado à vitória com ligação à música. Essa é uma passagem assim, se vocês acharam que eu ia trazer Davi tocando para Saul, vai ter também na apostila. Tenho certeza que o Rodrigo vai falar disso também, sobre o louvor libertar, mas isso aqui também é uma forma do louvor libertar. Os libertou de serem mortos ao fio da espada. Aí eu coloquei aqui um trocadilho para vocês verem que eu não estou chateado com a música de ninguém. Olha aqui, ó. É assim que eles venceram aquela guerra, pois cantaram todos juntos que o rei é exaltado no céu e na terra, e então o louvaram. Então eu trouxe uma música pessoal com uma música congregacional e foi isso que eles fizeram. E no texto de Crônicas 20, 2 Crônicas 20, tem a letra da música que eles cantaram lá. Vai lá e observa a letra da música que eles cantaram como congregação, tá bom? Mais uma curiosidade aqui, ó. Mais de 40 ordens diretas que o povo de Deus cantasse, seja antes de alguma batalha ou comemorando uma vitória. Então, Deus ordena que o povo dele cante. Ah, mas é só para Israel. Não, 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 não. Eu já vou passar para vocês muito texto aqui do apóstolo Paulo falando a respeito de igreja, vocês têm que cantar. Vocês não podem ficar com não é o apóstolo, mas sou eu parafraseando, né? Vocês têm que parar com isso, olha, esse é meu jeito de louvar. Como? Carrancudo, de boca fechada, cara amarrado e abraçado ao pilastro. É complicado. Por quê? Eu vou te dar alguns exemplos aqui de eternidade relacionada a louvor e adoração, e eu não vejo ninguém fazendo isso. Carrancudo, cara fechada e, sabe, com cara de poucos amigos é o meu jeito de louvar. É complicado, ok? Mas o conselho está aqui, o entendimento está aqui, vai estar à mão de todos para que vocês leiam, releiam, orem ao Senhor, peçam entendimento ao Senhor e falem mesmo, Senhor, aonde eu devo voltar ao simples? Onde eu tenho pecado com relação a louvor e adoração, a expressão do meu corpo quando chega esse tipo de momento? É frieza, é desânimo, é frustração, alguma coisa deve estar acontecendo, porque não é normal. A própria Bíblia fala, aquele que ama, ele vai, ele vai dar uma resposta. Não tem essa, tá? Terceira curiosidade. O livro de Salmos é um grande exemplo que devemos sempre cantar hinos de louvor ao nosso Deus em qualquer circunstâncias.
Claro que para quem é bem mais interessado em salmos, vai ver lá que tem muito salmo que fala a respeito dos inimigos sendo esmagados, suas cabeças nas pedras. Isso é Davi cantando. E aí, a gente canta isso na igreja? Claro que não. É claro que a gente não canta uma coisa dessa na igreja. Porque, de novo, não é a realidade de todos. Pode ser que não seja uma congregação de 30 guerreiros que acabaram de chegar do Vietnã e desejam cantar isso a Deus. Graças a Deus que o Senhor esmagou os nossos inimigos. O Rodrigo vai tratar sobre essa questão de salmos com vocês. Ele não vai se aprofundar, mas ele vai tocar em alguns assuntos relacionados a salmos, cânticos espirituais. Pode ficar tranquilo que vocês estão em boas mãos. Mas vamos focar aqui no Salmo 147, 1. Quem tiver coragem aí, cante-o. Louvado seja o Senhor. Como é bom cantar louvores a nosso Deus. Como é agradável e apropriado. Mais uma vez, para aqueles que são desinteressados, esse negócio de música não é comigo. Acho que deveria cortar do culto. A Bíblia está dizendo, olha, tem que ter. Tem que ter e você precisa dar uma resposta nesse ambiente, ok? Infelizmente, né, tem que ter infelizmente, tem que ter um recado aqui para vocês. Opa, deixa eu sentar direito na cadeira aqui, que agora infelizmente a música acabou se tornando uma espécie de entretenimento nas reuniões de culto. Porém, nos tempos bíblicos, ela era como um estilo de vida para o povo, não havia hora nem lugar. Então, hoje em dia, realmente, a gente ali tem uma frase que a gente fica falando entre os obreiros ali, que é o culto, você não vem para consumir o culto. Se você tem esse entendimento, pare com isso imediatamente. Culto não é para ser consumido. Olha, hoje eu vou porque a palavra é do Luciano Subirá, é do nosso diretor, então eu vou. Hoje eu vou receber. Gente, culto a Deus, primeiramente, é para você cultuar a Deus, entregar, servir, adorá-lo. Não é vir e esperar a sua bênção, pegou o self-service, deu dízimo, foi embora. Fui embora feliz e é tão. Eu digo isso para os alunos aqui, para quem está chegando agora, você precisa saber disso. É complicado quando a gente vai a um culto e sai dele feliz da vida, satisfeito. Olha, vamos para onde? Qual é a pizzaria? Por quê? Alguma coisa deu errado ali. Se você não teve um momento de arrependimento, perdão, confronto dos seus pecados, porque você é pecador assim como eu, a própria palavra fala, todos somos. Então, fica complicado. Então, é muito difícil. Culto bom, gente, culto a Deus, assim, profético, bíblico, é quando a gente sai assim, misericórdia. Deus me amassou, expôs o meu pecado, eu me arrependi porque eu não sou bobo, eu gerei esse temor e saio daqui renovado, mas com um temor ainda maior. E doido para voltar ao próximo culto para saber qual vai ser a próxima chinelada. É assim, simples assim. Ah, é muito radical. É por isso que evangelho não é para aventureiros. Infelizmente, é por isso que eu sempre falo com os alunos aqui. Não foi à toa que Cristo disse: a porta é estreita e poucos são os que acertam o caminho. Se fosse assim, como todo mundo pensa, Cristo falaria: venha do jeito que você está, fique do jeito que você quer ficar, tá bem aí? Você está se sentindo acariciado? Ok, porque a porta é larga, então tem espaço para todo mundo. Não foi dessa forma. E olha que eu nem falei de sacrifício, de cruz, negar a si mesmo, renúncia. Eu brinco aqui com os meninos, mas é uma brincadeira em tom de seriedade. A Bíblia, o Evangelho é de fato as boas novas de Cristo. Devemos pregar. Mas existe a má notícia, que ninguém conta. E aí a gente se converte, acha que está convertido a Cristo, na verdade a gente só está convencido. A gente não foi convertido verdadeiramente. Por quê? A má notícia sobre renúncia, arrependimento, perdão, exposição àquilo que a gente faz de errado contra Deus, desobediência, não é falada para a gente. Só o amor, só o que Deus pode dar, que Ele pode tirar, que é ruim da nossa vida, a gente vai enfraquecendo. E isso, mais uma vez, não é nenhum mistério, não é. Meu Deus, quão profundo é esse ensinamento? De novo, gente, Deus falou claramente: ensine o básico, porque o meu povo está pecando no básico. Meu povo peca, os meus pregadores, os meus ministros de louvor pecam, sabe por quê? Porque eles estão mais preocupados em ministrar aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus vai tirar da sua vida de ruim, sai Satanás, do que falar: olha,
a Bíblia diz a respeito de um arrependimento, de uma cruz que devemos carregar, de um perdão que você não deu e está aqui batendo nessa lata vazia, não tem pouco unção e mais é gritaria e blá, blá, blá. Então, reconcilie-se, se arrependa, perdoe, ame, é isso. Isso é o básico, ok? Então, ministros de louvor que estão aqui, pregadores, voltem ao básico, voltem para a Escritura. Ali está, não estou dizendo que a palavra é básica, mas eu estou dizendo que ela é simples para todo bom entendedor, que sabe examiná-la corretamente. Vamos lá. Vamos pegar aqui os exemplos, né, que eu esqueci de dar, como forma de agradecimento. Então, se você ainda tem alguma dúvida, tá, como é que eu posso fazer então? Vamos pegar, quero ser o mais bíblico possível na minha igreja, Rafael. Então, pega o exemplo da Miriam. Sabe quem foi Miriam? A irmã do Moisés. Ela fez um louvor ali como forma de agradecimento. Eu não vou ler a passagem toda, não, mas lá na apostila está lá, Êxodo 15, 20 ao 21. Aconteceu alguma coisa lá maravilhosa. Eu não vi nem Moisés pregando prosperidade nem porta aberta para ninguém. Mas eu vi um povo que pegou um pandeiro, pegou um tamborim, sei lá o que Miriam arranjou. Fizeram uma festa ali. Por quê? Louvando pelas obras e pelos feitos do Senhor, mediante ao que estava acontecendo. Ninguém falou, é assim que eu luto as minhas guerras, eu saio correndo e deixo Deus matar todos vocês. Não, simplesmente eles esqueceram aquela guerra e louvaram o Deus que os tirou daquele lugar. É simples, você está vendo que é o simples? O problema é o tanto de, sabe, de coisa que vai enfiando na nossa cabeça, religiosa demais, e a gente vai se colocando dentro de uma bolha e não sai. 2, no momento das refeições, Pastor Márcio Valadão tem uma música que ela é topzera demais antes das refeições, que sempre quando ele vai fazer refeições, ele canta essa música. Vocês não sabem, depois eu vou cantá-la para vocês no final, que é uma música que ela fala a respeito da graça de Deus e do cuidado dele com relação ao alimento, ok? Antes das refeições, como que eu posso embasar esse entendimento para vocês? O Márcio Valadão, ele não está na Bíblia. Vamos pegar Mateus 26, 20. Esse eu faço questão de ler. Mateus 26, 20 do 20 ao 30, não vou ler tudo. Na apostila vai estar tudo para você, mas eu vou ler só onde eu quero. Ó. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. O que ele estava fazendo? A ceia. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Rafa, mas está difícil. Aqui só tem 2 pães, um leite está meio coalhado e a dívida está apertando. A sua situação está difícil, não dá para louvar, não dá para cantar. Imagina de Jesus, que já sabia que ia ser morto. Imagina. Você está entendendo? Então, assim, gente, isso é um entendimento correto que a gente tem que fortalecer a nossa fé. Parar de mimimi, parar de, ai, Senhor, estou tão chateado hoje, eu não vou no culto porque ó, não dá. O Douglas, ele não me cumprimenta mais. Isso é motivo para eu desistir de ir ao culto. Eu vou dar um gelo nos irmãos. Falaram mal de mim, eu vou ficar enturmando com esses irmãos? Você imagina a situação que Jesus passava. Teve que ceiar com o traidor. Com o traidor não, né? Com os traidores. Porque todos ali, de certa forma, alguém traiu. Um fugiu, o outro negou, o outro entregou, e ainda sabia que ia ser açoitado, esmurrado, e ele decidiu cantar. Vai entender Jesus, meu Deus do céu. E ele diz para quê? Que os seguidores dele deveriam seguir as mesmas coisas, passar pelas mesmas provações, fazer obras maiores. Um problema é que a gente fica o quê? Centrado só nas obras maiores. E esquece que ele também sofreu. E nós, como seguidores, iremos sofrer. Está escrito. 3, em situações adversas e inusitadas. Olha aí, ó. Já chegou onde a gente estava conversando agora. Atos 16, 25. Isso aqui é muito famoso. Tem até uma música, gente. Esse aqui eu vou passar até o autor para vocês. O Rodrigo vai dar até um glória. Chama Alisson e Neide. O nome da música é Paulo e Silas. Eles cantam a passagem de Paulo e Silas na prisão louvando. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, me pede depois, que o CD é bom demais. Dona Magali, que está aí, conhece. Ó. Mas é o quê? Eles estavam presos, com as costas todas marcadas, injustamente. O que fizeram? Claro,
eles amaldiçoaram aqueles que bateram neles. Não, eles louvaram a Deus numa situação que estava difícil. Mas Paulo decidiu, bora louvar. Bora louvar porque não temos mais o que fazer. Vamos murmurar? Vamos amaldiçoar esse carcereiro endemoniado? Não, vamos adorar o Senhor e louvar, tá bom? Observação aos salvos. Temos 37, alguém saiu, mas aqui tem 37 salvos, então se você é salvo, eu tenho uma observação para você, tá bom? Tomara que você seja um convertido e não convencido, sabe por quê? Porque o culto a Deus na forma de música, aqui na Terra, ele é apenas uma amostra do que do que nos espera na eternidade. Simples assim. Então não adianta, se você ainda está com o coração bem endurecido, não, Rafael, mas o meu jeito de adorar é esse. É carrancudo, eu não curto esse momento, eu prefiro chegar depois. Eu sou o cara da palavra, eu não sou o cara da música. É complicado, gente. Não estou brincando, eu estou falando muito sério com vocês. Por quê? Na eternidade, vai estar rolando música. O Rodrigo, esses dias, me mandou um vídeo no Instagram de um culto rolando e uma música que aparentemente ela é cantada em inglês, sabe? Naquela. Não sei o que, devagar. É top, lindo. Mas ele mandou uma música, mas o povo tava assim, eu tinha irmão voando, não sei como que o irmão conseguiu. E ele falou assim: será assim? Assim será no céu também? E a música fala a respeito das grandezas de Deus. Ela não fala, ai, estou sofrendo. Eu falei, rapaz, se for assim, eu quero ser igual o irmão que estava voando ali, porque você sentia aquela, sabe, aquele ambiente alegre, não tinha nada forçado. É assim que vai ser no céu. É assim, nós vamos louvar, cantar, bem do ladinho ali de Deus. Por que que eu sei disso? Como que eu tenho tanta confiança? Eu tenho bastante texto aqui, ó. Vamos pegar o primeiro. Apocalipse 14, 2 e 3. Vamos deixar de conversa e vamos ler Bíblia. Apocalipse 14, 2 e 3. Olha o que está acontecendo. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas, quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Então tem gente tocando e cantando e se alegrando e exaltando o nome do Senhor no céu, ok? E você acha que você vai para onde naquele grande dia? Para onde você acha que você vai? Para o céu, meu querido. Então, vamos deixar com essa bobeira, principalmente os homens, né? Quando for o momento de você extravasar para Deus e cantar, abrir sua boca, mas eu canto mal, você está cantando é para quem? É para o seu irmão que está do lado ou é para Deus? É isso, simples assim. Eu tenho vergonha. Vai para a galeria da igreja, vai para o banheiro e louve lá, não interessa. O problema é você ficar parado, com essa cara de bolacha num culto, lá é a minha forma de adorar. Não, não condiz. É só isso que eu tenho para te dizer. De novo, a gente precisa focar nos frutos. Isso também é uma forma de frutificar. Ok? Por quê? É complicado a gente dizer que, olha, sou de Cristo, mas não tem fruto algum. Eu não semeio, eu sou cristão comigo mesmo. Existe esse tipo de pessoa. E é isso que a gente quer abrir os seus olhos. Cuidado para não se tornar esse tipo de pessoa devido às frustrações, desânimos, traições. Pare com isso. A história do povo de Deus é repleta de cânticos e hinos de louvor a Deus. Vamos pegar um pouquinho mais da história da Bíblia relacionada à música. Já vai abrindo aí em Êxodo 15, hein? Êxodo 15. Está em Apocalipse, volta lá para o começo. Uma das primeiras ações como forma de agradecimento e alegria do povo após a libertação da escravidão do Egito foi justamente entoar um cântico de louvor ao Deus único. Agora sim vamos ler Êxodo 15 para vocês. Ó. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Ó, tem até o cântico escrito aqui. Para quem é ministro e quem sabe encaixar as cifras, olha aí, ó. Tenta fazer um arranjo aí, Rodrigão, com isso aqui, ó. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, a minha canção. Ele é meu Salvador. É o meu Deus e eu o louvarei.
é o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Isso aqui é Moisés compondo também, porque ele foi inspirado ao Senhor. Então, por que não cantar isso? Ah, Rafael, mas isso é antiquado, isso é velho. Claro que não. Se eu pegar para vocês aqui, é porque eu não tive tempo, mas eu posso colocar algumas músicas ali que são salmos cantados, versículos cantados, todos voltados para Deus. Tudo colocar ali para vocês. É possível. Só que o que acontece? Isso é uma crítica. A gente está pegando inspiração dos outros, muitas vezes seculares, e trazendo para dentro da igreja. A gente só está mudando uma letrinha ou outra. Olha, Deus que me deu. Quando, na verdade, a gente tem capacidade muito mais, sabe, elevada para poder render alguma coisa, sabe? Sabe o que eu estou querendo dizer? Algo melhor para Deus. É a mesma coisa, gente. Vamos pegar da minha praia aqui. É a mesma coisa de eu pegar um estudo de louvor e adoração da internet e colocar copia e cola aqui para vocês e colocar alguns pontos. Ah, esse aqui eu acho que fica bom. É a mesma coisa é o que está sendo feito com a música cristã hoje. É complicado, é difícil, não pode. É bem, bem difícil mesmo, ok? O rei Davi, vamos lá. Foi o rei Davi quem instituiu uma série de homens preparados para cantarem diante da presença de Deus que estava manifesta sob a arca da aliança. Então, você que é músico na igreja, quando eu te perguntar, tu é músico? Então me fale aí se você é bom mesmo. Quando foi que a música apareceu na igreja, num culto? Você pode citar Davi, por exemplo, porque antes de Davi, a gente não consegue fundamentar um texto. Claro que ali é a realidade do templo. Hoje em dia somos igreja, não temos o templo de Israel, fique bem claro. Mas foi Davi que começou a implantar essa questão de eu preciso de música nisso aqui. Mas não é só para, sabe, para criar um ambiente. É para poder continuar rendendo a adoração ao Senhor também com aquele camarada que está tocando alguma coisa ali. Ó. Então vamos trazer esse povo para dentro. E, de novo, isso não é um assunto que a gente queria entrar muito, mas a gente precisa lançar esse entendimento para vocês. Ali está relacionado aos sacerdotes, tá? Quando a gente vê a questão do Antigo Testamento, Davi falando, a questão do rei Josafá, que a gente comentou, é os sacerdotes. E esses sacerdotes, eles eram separados unicamente para os serviços do templo e a Deus. Como que esses sacerdotes se chamavam? É a tribo de Levi, como levitas. Só que os levitas, como todo mundo hoje tem muita dúvida, eles não eram só cantores. Os levitas, eles limpavam o templo, protegiam o templo, era isso e outras coisas mais, ok? Então, hoje em dia, a gente tem muito essa dúvida. Meu Deus, e hoje? O que acontece? Todos somos levitas. Se a gente for pegar esse contexto de Israel, todos, eu que estou servindo a Deus, o meu pastor, os músicos, mas a gente não é mais Israel, a gente não é mais do povo judeu, nós somos igrejas, nós somos o quê? Obreiros, nós não pertencemos a uma tribo, ok? Eu quero que vocês tenham esse entendimento, por quê? Geralmente a gente confunde isso, e a gente coloca esse entendimento de ser levita nos músicos, e o cidadão que está ali recebendo o pessoal na porta, não, ele é só o obreiro mesmo. Ele também, se for olhar, é um levita. Por quê? Ele está a serviço de Deus. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. Hoje em dia já não temos mais esse ambiente de tribos, de templo, de tribo de Levi, de tribo de Judá. Não, nós somos igrejas, ok? Vamos voltar aqui para as 1 Crônicas 25, sobre Davi. Se te perguntarem, ó músico da igreja, onde que foi? Por que que você escolheu fazer parte desse ambiente de louvor e adoração? Davi foi quem constituiu isso. Foi o primeiro ali que teve essa ideia. Vamos colocar esse ambiente também. 1 Crônicas 25 vai falar a respeito disso. Vai falar a respeito da dedicação, vai falar a respeito do esmero que você tem que ter. Então, não é porque você sabe tocar um belo instrumento que, olha, já vem que você já está escalado. Se você for olhar para as qualidades e qualificações, Davi está falando a respeito disso. Tem que ter um esmero, tem que ter a qualidade naquilo que você está fazendo. Da mesma forma, dando a aula. Você não pode simplesmente ficar só, vou só ler. Acabei de ler, gente, Deus abençoe. Dúvidas, me procurem no final. Você precisa ter aquela dedicação, mergulhar no texto, passar um conhecimento a mais para as pessoas, porque senão
fica novamente, lembra? Uma coisa engessada, capenga. Na música também é da mesma forma, tá bom? A presença da música no culto, caminhando para o final, com a presença da música no culto. Consideramos essa prática como sendo uma disciplina espiritual e que faz parte do ambiente do culto ao Senhor. Então, até aqui, eu espero que esse entendimento esteja correto e bem encaixado na mente de vocês. Realmente, fui convencido de que tem que ter esse período de louvor no culto. Ele iniciou no Antigo Testamento, permaneceu sobre a Nova Aliança e permanece viva até hoje em nossas igrejas locais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Davi implementou isso? Sim. E na Nova Aliança com Cristo? Você já viu que Paulo fala a respeito, que vocês precisam louvar, vocês precisam cantar ao Senhor quando estão se reunidos. E passei alguns textos relacionados a Apocalipse, a eternidade, que também envolve a presença da música. Então não adianta. Eu costumo relacionar isso, não vou ter tempo de fazer, mas futuramente eu vou pôr para vocês isso. É a mesma coisa dos dízimos. É a nossa briga de cada dia com relação a dinheiro e dízimos. O dízimo é a mesma forma da música. Ele estava presente antes da aliança, durante da aliança e na nova aliança. Dízimos, só que com características diferentes. Antes da aliança, era o quê? Um princípio, depois uma lei, e com Cristo voltou a ser um princípio. Não tem essa lei para a igreja, ok? Então voltou a ser um princípio. E vamos quebrar princípios? Mesma coisa é a música. Não tem por que a gente ficar com essa. Por que eu estou tocando bastante nesse assunto? Porque, gente, nós temos algumas congregações cristãs, igrejas, né, de Cristo, que elas não dão tão importância assim para períodos de música, louvor musical. Não dão. Ah, como assim? Sim, existem congregações que é só palavra. Só temos a palavra, que no máximo não pode bater palma. É bem enrijecido mesmo. Biblicamente a gente não consegue esse tipo de base, porque o próprio, de novo, o apóstolo fala a respeito disso. Vocês precisam trazer cânticos, palavra, testemunho, para toda a igreja, ok? Vamos para a primeira crônica, 6, 31 e 32. Primeira crônica 6, 31 e 32. Estes foram os homens que Davi nomeou para dirigirem a música na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada ali. Ministravam com música no tabernáculo, na tenda do encontro, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Realizavam seu trabalho de acordo com as normas que lhes haviam sido transmitidas. Então, peguei um pouquinho da passagem de Crônicas para vocês entenderem que realmente, olha, houve um período que a música se tornou oficial no ambiente de culto a Deus. Foi através de Davi, ok? Por que será, né? Para quem é músico aí dedicado, sabe que Davi foi um excelente músico. Com certeza o Rodrigo vai tratar disso com vocês aí, essa excelência musical de Davi. Colossenses 3,16. Vou dar para vocês aqui, ó, 3 passagens aqui, tudo relacionada com música. Primeiro é Colossenses 3,16. Corre lá para Colossenses. Diz assim, ó: ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Então, quem tem o coração agradecido, canta ao Senhor. Fica parado, não fica com a boca cerrada, não fica com a cara amarrada, porque isso não expressa agradecimento, expressa outra coisa. Ira, revolta, eu não sei o que tem aí no seu coração, mas agradecimento é. Então, cuidado. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Então, mais uma vez, se você é instrumentista, se aprofunde no seu instrumento. Não dê trabalho ao seu maestro. Olha, Rodrigo, eu não peguei a música. E sai aquela, sabe, aquele caldo de galinha morno. Não, é complicado. É complicado. Por quê? Como que a gente pode falar, dê o melhor para Deus? Ah, mas você não conhece a minha vida. Ok, mas a gente tem coisas que na nossa vida que é melhor a gente falar, olha, não dá, queridão. Para mim não dá. Eu prefiro dar um pause aqui. Se você pegou para fazer, faça bem feito, ok? Dança, mesma coisa. Nós temos aqui o Ministério de Dança
Eu não consigo ver todo mundo, mas nós temos aqui a pessoa que lidera o nosso ministério de dança. Faça tudo para a glória de Deus, para exaltar o nome dele. Não faça para engrandecer o seu talento, não faça para poder expor as curvas do seu corpo. E eu espero que nós tenhamos maturidade para entender isso. Por quê? Tem certos ministérios de dança que são verdadeiros escândalos para a igreja de Cristo. Na vestimenta, na forma como dançam. Por quê, gente? De novo, são pessoas convencidas achando que estão cultuando a Deus da forma como ele acha que tem que ser. Então, até na dança, tem que ter uma reverência, tem que ter prudência, tem que ter beleza, tem que ter a arte, mas tudo com ordem e decência. O que que eu estou querendo dizer? Sensualidade, não. Ritmos mais, sabe, mundanos, não. Eu estou dizendo isso não para dar uma cutucada, porque, mais uma vez, graças a Deus, nós temos um ministério bíblico, um ministério que, eu vou falar com vocês, é bom, a forma como elas se expressam e a vestimenta. Mas eu preciso dizer isso com relação a quando vocês perceberem, você já tem esse discernimento. Meu Deus, cadê o básico aqui? Cadê a, sabe? É isso. Então façam tudo para a glória de Deus. Citei aqui músicos, citei dança, poderia citar também o ensino? Claro que poderia. Quantas vezes a gente não participa de certos ensinos, e até dentro de igrejas locais, que aqueles que vão para ensinar, sabe aquela coisa que você fala, olha, eu cheguei com dúvida, no começo eu achei que estava sabendo, fui embora, parecia que estava no começo. Por quê? Às vezes manipulou o texto, às vezes foi tendencioso, às vezes é porque é mal mesmo, a pessoa já age para o mal, às vezes usou da forma que Satanás usou a Bíblia com Cristo. Ele usou a Bíblia, mas tirou de contexto. Então eu trago para a minha responsabilidade também. E tanto os músicos, dança, mestre, pastores. Com certeza, gente, ninguém escapará do grande dia. Todos seremos questionados por Deus. O que que tu fez com o dom, com o talento que eu lhe dei? Você usou para quê? Para sensualizar dentro da igreja, fora dela? Ou você usou para edificar quem estava dentro e exaltar o meu nome? Porque foi para isso que eu te chamei. Simples assim. Salmo, Salmo 96, do 1 e 2. Diz assim, ó, Salmo 96, 1 e 2. Cantem ao Senhor com um cântico novo. Toda a terra cante ao Senhor. Cante ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a salvação, a sua salvação. Proclamem todos os dias a sua salvação. Mais uma vez a Bíblia te orientando. Cante ao Senhor, cante. Salmos 47, 6, da mesma forma. Cantem louvores a Deus. Cantem louvores ao nosso Rei. Cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Mais uma vez incentivando a gente finalizar. Quando nos posicionamos para adorar a Deus, cheios da presença e a unção do Espírito, é o que é o mais importante aqui, a gente deixou para o final, que é cheios da presença, muitos vão falar graça, é a mesma coisa, a graça de Deus tem que superabundar na sua vida, e a unção do Espírito. Se não, lembra de novo do exemplo que eu dei, vai ser como lata vazia fazendo barulho na igreja. Não tem unção, não tem presença, não tem Bíblia nenhuma, tem frases de efeito, sabe, frases já copiadas de algum cantor que viu no YouTube, muito complicado. Algo extraordinário acontece e as demais pessoas são tocadas, libertas e até saradas das suas enfermidades. Como assim? Sim, através da música as pessoas podem ser libertas, saradas e curadas da sua enfermidade. Aí sim eu posso usar para vocês o exemplo que todo mundo sempre volta, né? Davi e Saul. Quando Davi tocava sua harpa, e lembrando que ele era um músico excepcional, a unção de Deus estava sobre ele porque ele foi ungido e escolhido, o espírito mal que estava na vida de Saul saía, se retirava, libertação. E Saul voltava, retomava a consciência pura. Ah, mas ele voltava de novo. Pouco importa. O importante é o que eu quero que vocês entendam, é o que Davi fluía do interior dele, rio de águas vivas. E olha que a gente não está nem na nova aliança com Davi. Hoje a gente tem o Espírito Santo habitando em nós. E aí a gente pega o microfone e não sai nada.
Não sai, não tem, sabe? Meu Deus, o que aconteceu? A gente ouve esse tipo de pergunta, né? O que aconteceu? O louvor hoje não rendeu. Como é que está a sua vida com Deus? E eu digo sua vida com Deus em dois aspectos. Palavra, como está o seu conhecimento da palavra? Ah, eu creio em Jesus. Qual Jesus você crê? É o que está na Bíblia? Então, o que está na Bíblia é assim, assim, esse é o Jesus bíblico. Esse Jesus que você tanto fala é o que estão dizendo no YouTube, no Instagram. Esse Jesus não existe, ok? Então, a gente tem que se adequar aos textos bíblicos até para ministrar. E o próximo ponto, como é que está a sua vida, sabe, física, como músico, como ministro, como cantor? Você tem se dedicado ao ministério que você se propôs a servir ao Senhor? Por quê? Quando a gente pega em reuniões, a gente tem esse tipo de coisa. O nosso líder ou o nosso maestro, como a gente tem aqui, ele quer tudo que seja encaixado. Olha, vamos tocar com excelência, vamos chegar no horário, vamos nos separar para isso, porque tão importante é o pastor quanto aqueles que estão ministrando, conduzindo o louvor. Não leve tudo na brincadeira, sabe? É complicado. Por quê? Isso vai se refletir na igreja. Tá? O Rodrigo vai trazer mais esse assunto sobre essa questão das responsabilidades. Qual é a responsabilidade daquele que está com o microfone ministrando, com o instrumento ministrando e quem está ali do outro lado vendo? Cada um tem a sua responsabilidade. Ok? Então, preste bem atenção na sua postura. Ok? A sua postura como músico, como ministro, vai revelar muito, querendo ou não, da sua comunhão com Deus. É tão complicado, gente, quando a gente vê algo fluindo, algo bom, e certos irmãos, sabe, desconexos, tem aquele lá do cara de bolacha que eu falei com vocês, é meu jeito de adorar. Tem um músico que tá, sabe, olha, esse aqui é o meu show para Deus, olha a minha virada na bateria. Cara, é complicado, é complicado. Tem hora e momento para você fazer isso. Num culto público não é. A gente precisa ter esse entendimento. Se estou como espectador, aqui como, sabe, ali na frente, recebendo o louvor que está sendo entoado, eu preciso ter uma postura. A Bíblia diz isso. Se estou de frente para a congregação, eu preciso ter uma postura. O pastor outra, o rapaz do som outra. É assim que funciona, ok? Assim como Deus usou Davi no passado por meio da música, tá? Mediante a unção do Espírito que estava sobre a vida dele, daquele jovem, nos dias de hoje ainda podemos crer, tá? E isso é a essência do nosso seminário, e o nosso lema aqui, para quem já conhece, é um seminário da palavra e do Espírito. É assim que a gente trata tudo aqui. O louvor a Deus liberta, ele restaura e transforma vidas. Mas precisa ter o que Davi tinha. Vamos pegar o exemplo de Davi. Unção, presença, autoridade, santidade. Ele era escolhido, ele era separado a Deus. Você não vê escândalos na vida de Davi até aquele momento ali de Saul. Como rei, tudo bem, ele fez algumas coisas, mas eu quero focar na questão da excelência no louvor e na adoração. Seja como Davi ali. Então, eu sempre falo com os alunos aqui do seminário. Às vezes Deus está lá de cima, olhando aqui para baixo e se perguntando, né? Meu Deus, oh meu Deus. E Deus fala, quem eu uso? Quem eu vou chamar ali? Eu estou olhando ali para aquela igreja e, poxa, tem um que ele é preguiçoso, aquele ali, meu Deus, ele tem certas coisas que ele não larga. Eu preciso de alguém capacitado. Quem está se dedicando mais? Quem está se capacitando para eu poder moldar o caráter, capacitá-lo ainda mais com o meu talento, dons, com a minha unção, para que flua? Eu preciso de um. Eu preciso escolher um. Entendeu? Então, isso a gente tem pecado muito, muito. E eu falo a gente porque me coloco nessa posição, porque Deus falou primeiro comigo. Às vezes a gente está, sabe, trazer um estudo robusto, quando na verdade só ensino o simples do meu povo. Porque no simples eu consigo me manifestar. Simples assim. Sabe aquele simples? Todo mundo já passou por isso no Brasil, para a gente finalizar daquela igreja, né? Megas igrejas, com bandas, com artistas famosos, luz, fumaça que está aparecendo, sabe, sei lá o que dentro da igreja. Não acontece nada. É um bom show, não sabe nada. E às vezes vem um, um jovem, com um violãozinho velho, desafinado às vezes, está afinando ali na hora, na primeira nota, no primeiro som que sai da boca dele, um mover total. Já aconteceu com você? Porque comigo aconteceu várias e várias vezes no Brasil. Essa questão do simples
mover o coração de Deus e a igreja se derramar de tamanha era a unção naquele lugar. E às vezes aquele que, sabe, o show o gospel, cara, nada só passou de beleza, mais nada, não teve, sabe? Não teve transformação alguma. Existe essa possibilidade. A gente precisa ter, de novo, o que eu falei com vocês? Equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio, ok? Então, se você quiser saber sobre essa presença de Davi que a gente estava falando, esse exemplo, vai lá para 1 Samuel. Não vou ler tudo, tá? Mas vai estar na apostila. 1 Samuel 16, do verso 14 ao 23. Vai estar lá essa passagem a respeito de Davi. Tá? A nossa alegria com Deus também é motivo de cantarmos sempre. Lembra de novo, hoje eu peguei no pé do irmão com cara de bolacha na igreja. E, gente, a própria palavra ali em Tiago está falando. Tiago 5,13 fala assim, ó, vamos obedecer Tiago? Vamos. Alguém está alegre? Cante louvores. Tá? Então, ó, hoje o professor lá falou que eu tenho que... Jesus falou, né? Vamos pegar Jesus. Jesus falou, aqueles que me amam, me obedecem. E onde é que a gente encontra Jesus? Na palavra. E a palavra está dizendo, alguém está alegre? Cante louvores. Simples assim. Então, quando você vê um irmão na igreja, aquele ali é o cara de bolacha. Deixa eu chegar para perto dele. Ô, irmão, a paz do Senhor, tá tudo bem? Talvez você não esteja participando da mesma reunião que eu, ou você não teve o mesmo entendimento. Eu posso te ajudar nisso. Seja também uma bênção na vida do irmão, em vez de ficar apontando e rindo agora na cara, nas costas dele. Aquele ali que é o cara de bolacha que o Rafael falou. Não faça esse tipo de coisa. É um exemplo que a gente dá para você, e a ferramenta que a gente dá não é a chacota. A ferramenta que a gente dá é seja uma bênção na vida dessas pessoas. Por quê? Vamos pegar a palavra de Oséias? Quem está aqui comigo há mais tempo sabe. Meu povo, às vezes, ele peca por falta de conhecimento. É o que a palavra fala. Às vezes você fofoca, às vezes você critica, julga o Rodrigo porque ele fica andando de um lado para o outro na igreja. O irmão não adora, meu Deus do céu, só fica andando. Mas ele está servindo. Então, pare de julgar. Às vezes ele está precisando até de ajuda, mas você fica aí pecando por falta de conhecer, ok? As coisas de Deus e as coisas também do seu próximo, ok? E eu vou finalizar agora, é sério mesmo, finalizando com Apocalipse 5. Não podia deixar de ler Apocalipse 5. 5 do 8 ao 14. Finalizo assim. E quando ele, está falando de Cristo, pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram. Olha aí, ó, se prostrar. O que significa prostrar? Olha aí na anotação de vocês. Diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo, olha aí para quem gosta de compor, a gente tem uma letra aqui, ó. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, isso aqui é uma música que eles estão cantando no céu. Esses 24 anciões com a harpa, eles estão prostrados, e falei com vocês a respeito disso. Prostrar significa adorar, e o louvor, elogiar. Então, vamos pegar na nossa linguagem, eles estão elogiando o Senhor se prostrando, ok? Então, vamos lá, se o seu joelho hoje, você olha para ele, ele está liso, 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 como o joelho de um bebê, está faltando se prostrar diante de Deus, em oração e também em louvor. Amém? Então é isso, gente. Essa foi a nossa primeira aula. Espero que eu não tenha corrido demais, porém nos foi dado apenas 2 oportunidades. Eu acho pouco, acho que deveria ter sido umas 4, mas a gente espera mesmo que vocês tenham sido edificados, que vocês, o mais importante, apliquem essas questões bíblicas, conselhos, todos na adoração de vocês. Tanto os ministros que cantam, os que tocam e a igreja. Falei com vocês, todos temos uma responsabilidade. Eu que não canto nada, fico ali atrás conduzindo o pessoal, tenho minha responsabilidade de adorar a Deus. E também temos aqui a Dani, vamos pegar a Dani que saiu aqui para mim agora. A Dani que canta maravilhosamente bem, ela tem também um papel importante no corpo. E o Rodolfo que prega muito bem
também tem um papel no corpo. O que a gente não pode é esconder talentos, esconder, deixar o dom de Deus apagar na nossa vida. Porque Paulo fala a respeito disso. Não permita, não deixe. Então ele dá alguns detalhes. Cabe a você fazer esse dom avivar. Ok? Então vamos orar para a gente finalizar. Aqueles que estão como convidados, o suporte vai entrar em contato com vocês. Parece que eles vão criar um grupo aí relâmpago. Vai ter um acesso a uma plataforma especial para vocês terem os materiais complementares, a apostila, só a prova que a gente não disponibiliza, tá? E na próxima aula, a gente espera por vocês mais uma vez. Vai ser o Rodrigo, nosso maestro, ele vai falar um pouco mais de música, parte técnica e parte bíblica também. Tá bom? E foi um prazer ministrar para vocês aí que estão chegando e para os meninos que já ficam, né? Vocês já estão acostumados com a minha cara, já é um prazer sempre. Vamos lá. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta aula. Tua misericórdia se renovou nas nossas vidas. Nós queremos continuar, Deus, a partir desta aula em diante, rendendo um perfeito louvor ao Senhor. A adoração que o Senhor merece, uma adoração bíblica desta vez, Pai. Possamos ter esse entendimento sempre quando esquecer, Pai. O Senhor possa nos lembrar, a partir do Teu Espírito Santo, nos incomodar, a lembrar, a voltar, Deus, ao simples, ao básico que está ali na Tua palavra, aquilo que agrada ao Senhor, ouvir o som da nossa voz, sentir, Deus, quando estamos pulando de alegria ali no ambiente da igreja, na nossa casa, que possamos ser esses cristãos alegres, Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força, que essa alegria possa transparecer através do som da nossa voz, do tocar do nosso violão, teclado, bateria, possamos ser verdadeiramente ministros aprovados pelo Senhor, para que a igreja possa sentir esse fluir através do som da nossa voz, de cada acorde, que nós possamos realmente, no próximo culto, expressar tudo isso que aprendemos aqui hoje, que isso possa ser passado de geração em geração. Nós te pedimos, te agradecemos, já colocamos a próxima aula, a vida do Rodrigo, em suas mãos, que ele possa ser tremendamente usado pelo teu Espírito, que ele possa servir como um instrumento verdadeiramente para o teu louvor, a tua glória e a tua majestade. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. É isso aí, meu povo. Deus abençoe vocês. Tenham todos uma boa noite. No Brasil, boa tarde. E semana que vem... Amém. Boa noite. Oh, glória. Amém. 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 Com Deus, meu povo. Boa noite. Boa noite. Amém.